tudo bem com vocês? E hoje chegamos à última aula da apostila. Vamos terminar a aula hoje, sexta-feira, aula de ciências, aula 14. E nessa última aula de ciências aqui da apostila, nós vamos perguntar aqui: as plantas respiram? Será que as plantas respiram? Mas elas não têm pulmões, né? Como nós temos. Como será que a planta respira? Ela respira com certeza porque é um ser vivo. Mas como é que essa planta respira? Vamos ler o texto para a gente descobrir? Então vamos lá. Para o ser humano, a ideia de respirar está aliada ao fato de possuirmos pulmões. É fácil perceber. É só encher o peito de ar e vê-lo se mover, certo? Com as plantas não é assim. A respiração ocorre através de aberturas especiais existentes, principalmente nas folhas. Mas não adianta procurar, a gente não consegue enxergar por serem muito pequenas. A respiração das plantas é diferente da fotossíntese, embora os dois fenômenos mantenham a planta viva. Um produz alimento, o outro a troca de gases com a atmosfera. Se a planta ficar em um ambiente sem oxigênio, vai morrer. Respirar não é só uma simples troca de gases. No caso da planta, a respiração é o que dá a ela energia. O processo de respiração acontece em todas as partes da estrutura da planta, mas principalmente nas folhas, onde há maior quantidade de estômatos, que são capazes de realizar troca de gases. A planta também pode realizar pelos estômatos, além da respiração, um processo chamado de transpiração. Ela elimina a água na forma de vapor. Nos dias mais quentes, toda a quantidade de água é resguardada, para a planta não ficar desidratada. Nesses dias, ela fecha os estômatos como uma porta. Interessante, né? Estômatos. Vamos ver o que é o estômato? Estômato é o orifício localizado na folha que se abre para deixar passar a água. Muito legal, né? Então é esse o processo aí de respiração que a planta faz. Ela respira porque é um ser vivo, mas só que de formas diferentes. Nós temos os pulmões e ela tem outros modos, né, de fazer com que essa respiração ocorra. Separei um vídeo aqui rapidinho para vocês, só para dar uma complementada. Vamos assistir? As plantas se alimentam e respiram. As plantas também precisam de energia e nutrientes para viver, você sabia? Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento. A fotossíntese é o processo de produção do alimento nas plantas. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas usam água, gás carbônico e luz do ambiente. Nas plantas, a maior quantidade de clorofila está nas folhas, portanto, é principalmente nelas que ocorre a fotossíntese. Porém, a fotossíntese também pode ocorrer em outras partes da planta que também contém clorofila. O açúcar produzido na fotossíntese é distribuído para todo o corpo da planta. As plantas podem transformar o açúcar produzido na fotossíntese em amido, outro tipo de carboidrato. O amido pode ser armazenado nas raízes, nos caules e nos frutos. Como exemplo de partes de plantas que possuem grande quantidade de amido, podemos citar as partes da batata e da mandioca, geralmente consumidas em nossa alimentação. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera gás oxigênio no escuro. As plantas respiram continuamente durante o dia e a noite. Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresenta pequenos orifícios pelos quais os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. A maior parte dessas trocas gasosas da respiração ocorre nas folhas, mas as outras partes das plantas, como as raízes e os caules, também realizam essas trocas gasosas. A perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e geralmente a transpiração ocorre pela superfície das folhas.
A cada perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Por isso que nós devemos aguar nossas plantinhas. Tenham cuidado com elas. Falou, pessoal? Muito bem. Vídeo assistido, complementado nossa aula, vamos para as questões. Agora é com você. O que as plantas adquirem através da respiração? É só voltar lá no texto, né? E procurar a resposta. Descubra no caça-palavras onde se encontra a maior quantidade de estômatos, né? Tá bem fácil aqui, né? É uma palavra só, tá bem fácil de achar a resposta. Sabemos que, além da respiração, a planta realiza outro processo. Qual é o nome desse processo? Como ele acontece? Lá no vídeo falou o nome desse processo e no texto também está dizendo como que se chama esse outro processo, ok? E terminamos, né? Acabamos por aqui a nossa atividade, a nossa apostila. Eu espero que vocês estejam junto comigo aí na última aula. Quem não tá, corre para terminar essas aulas aí, porque logo a escola já vai pedir para entregar, ok? Um beijo para vocês, uma boa atividade, ótimo final de semana, beijo no coração.